paz a todos. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos de número 95. Está previsto no nosso boletim. Salmos de número 95. Nós vamos ler do versículo 1. Eu vou ler o verso 1 até o verso 6. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos homens lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Vamos orar ao Senhor, apresentando a nossa vida, nosso coração, entregando a Ele esse momento solene de adoração e exaltação ao nome do Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Na noite desse dia, celebramos o Teu nome, porque o Senhor é grande, grande em amor, grande em santidade e benignidade. Nós apresentamos a Ti a nossa vida esta noite. Entregamos a Ti, Senhor, esse momento e rogamos a Tua graça e que o Senhor nos ajude esta noite a lhe prestar, Senhor, um culto racional, um culto com entendimento, e que o Teu Espírito fique à vontade entre nós. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, nos instrua e nos conduza em segurança para juntos cantarmos, Te adorarmos em espírito e em verdade. Senhor, nós entregamos a Ti todos os atos deste culto. Por isso, Deus, nós Te agradecemos por esse momento. Cada ato desse culto, o sermão que será exposto aqui hoje, fala conosco. Todos os atos dessa noite solene de adoração, que o Senhor tome em Tuas mãos e receba a nossa adoração, nosso louvor, e continua derramando sobre cada um de nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Pedimos isso no nome do Teu Filho precioso Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino. Pode sentar, meus irmãos, conforme está no nosso boletim. Vamos estar cantando Salmos número 100. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Todos os povos. Todos os povos celebrar. Sim, jubilosos.
abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo, livro da lei, leitura da lei, Êxodo, capítulo de número 20, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma debaixo do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12: Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem todos os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Palavra do Senhor que revela a seriedade e o caminho que nós temos que seguir. Os 10 mandamentos é um lembrete, é um anúncio de que nós somos pecadores e sem a palavra do Senhor nós não iremos, não nos movemos. E é pela graça do Senhor, os 10 mandamentos nos lembram quem somos e nós precisamos estar constantemente diante do Senhor. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Confesse suas falhas ao Senhor. Pai Santo, nesse momento nós queremos confessar a Ti as nossas falhas, confessar os nossos pecados, Senhor, porque a Tua palavra revela o quanto nós somos carentes e dependentes de Ti, quão miseráveis nós somos. Como nós aprendemos no nosso culto matinal hoje, ao estudarmos o Catecismo de Heidelberg, Senhor, nós somos miseráveis e o Senhor é a nossa única esperança. Nós pertencemos ao Senhor e nós Te louvamos por isso. Louvamos o Teu nome pelo Teu sacrifício na cruz, louvamos o Teu nome pela salvação eterna, louvamos o Teu nome pela justificação, sobretudo, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, aí na declaração de graça, 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar da iniquidade e de toda a injustiça. Vamos louvar o Senhor, o Salmo 40, vamos ficar de pé, todos juntos. Você que está com a liturgia aí, ajude os nossos irmãos que nos visitam a cantar aí o Salmo 40, nosso boletim, para que todos possam cantar juntos. Se puder ceder o boletim para os nossos visitantes. Senhor meu Deus, espero confiante. Pois se inclinou, e ouviu quando amei. O poço horrível, tremel de lava, Deus me tirou da rocha.
no Senhor. E no Senhor confiarão. É bem-aventurado todo aquele que no Senhor a confiança põe. Não tem que os homens arrogantes, nem para aqueles que amam em ti. Prodígios mil desígnios sobre nós, tens feito, ó Deus, não tens igual. Quisera você a os proclamar, mas ultrapassam meu contar. Ofertas, sacrifícios não quiseste, abriste os meus ouvidos para ouvir. Ofertas, holocausto não requeres, pelo pecado, pela transgressão. Bem forte, então eu disse, eis aqui estou, no rolo já sobre mim. O meu prazer está, o meu prazer é teu querer cumprir. E dentro em mim, tua lei está. Perante os santos da congregação, tu sabes que jamais serei os lábios, o bem tu sabes, ó Senhor meu Deus. Tua justiça em mim não ocultei. Fidelidade, proclamei, não escondi na grande reunião. Verdade, graça e salvação. Escolher de mim não deixes longe. Verdade e graça venham me matar. São incontáveis
leitura do credo apostólico, meus irmãos, que é firmando a nossa fé. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e então está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos então mais uma vez orar ao Senhor, falar com Deus. Vamos apresentar a vida dos irmãos que estão enfermos em batalhas espirituais, clamar ao Senhor pela nossa nação, orar ao Senhor pela igreja espalhada sobre essa terra, pela igreja de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós firmamos e confirmamos a nossa fé, declarando, Senhor, que cremos e quem somos diante de Ti, a igreja do Senhor, a igreja que proclama a Tua palavra, a igreja que nesse momento se reúne em oração, apresentando a Ti a vida do Teu povo, daqueles que por alguma razão, Senhor, estão enfrentando dificuldades na saúde, irmãos, Senhor, que estão enfrentando verdadeiras batalhas espirituais para estar na Tua casa. Rogamos a Ti, Senhor, também em favor da Sua igreja, a igreja local, a igreja espalhada sobre essa terra, a igreja, Senhor, universal, a igreja de Jesus Cristo, que nesse momento se reúne em adoração, em culto solene. Rogamos a Ti que o Senhor nos alcance os perdidos, aqueles que estão longe do Senhor, e que o Teu Espírito continue a trabalhar no coração de cada um, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos abrir lá. Glória a Deus nas alturas. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O que diz aí? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, esse mesmo Deus que nós clamamos, que nós buscamos, em resposta às nossas orações, em resposta à palavra do Senhor que nos chama a sermos verdadeiros adoradores, cantemos aí o Salmo 16. Vamos ouvir aí, cantar juntos. Salmo 16. Senhor,
ali a confissão de fé escocesa, no capítulo 18, quando ele fala sobre os sinais da igreja verdadeira. Quais são os sinais da igreja verdadeira? Você vai ler junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, nós cremos, confessamos e declaramos que as marcas da verdadeira igreja são, primeiro e antes de tudo, a verdadeira pregação da palavra de Deus, na qual Deus mesmo se revelou a nós, como nos declaram os escritos dos profetas e apóstolos, segundo a correta administração dos sacramentos de Jesus Cristo, os quais devem ser associados à palavra e à promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nossos corações. E finalmente, a disciplina eclesiástica corretamente administrada, como prescreve a palavra de Deus para reprimir o vício e estimular a virtude. Lá embaixo. Cremos e confessamos que as Escrituras de Deus são suficientes para instruir e aperfeiçoar o homem de Deus, e assim afirmamos e declaramos que a sua autoridade vem de Deus e não depende de homem ou de anjo. Aqui já é o capítulo 19. Vamos orar então. Vamos estar orando e nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez em Tua presença, nós queremos entregar a minha vida e a Tua igreja, que agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Pedimos a Tua iluminação para que possamos falar com fidelidade aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Nós vamos voltar à nossa série de exposições no livro de Marcos. A gente está expondo o livro de Marcos, a gente tinha dado uma parada, nós vamos voltar de onde paramos. Agora, capítulo 4 de Marcos. Versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Você que tem Bíblia, quiser dividir aí com o seu irmão. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor. A epígrafe diz: Jesus acalma a tempestade. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pode sentar, meus irmãos. Alguém disse uma vez, toda atenção, olha para mim.
Alguém disse uma vez que a alma humana é como o mar. Ela tem suas marés, ela tem seus abismos, ela tem seus monstros ocultos, ela tem seus silêncios que ninguém consegue entender. Existe um escritor chamado Herman Melville. Ele escreveu um livro chamado Moby Dick. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas tem um filme, né? Moby Dick. E quando Melville escreve o livro Moby Dick, ele não escreve apenas ali uma história de um grupo de pescadores que vão caçar uma baleia. A ideia ali não era apenas retratar a história de um grupo de gente que vai caçar uma baleia. Quando você lê o livro com calma, lendo ele pelo menos mais de uma vez, você vai perceber, por exemplo, que ali ele tenta escrever e descrever a profundidade da alma humana, marcada por medos, buscas, revoltas e silêncio. Todo esse enredo perpassa em toda a literatura neste livro. E entre vários personagens que acontece, que nos é apresentado no livro Moby Dick, além do Capitão Ahab, entre outros, que eu quero chamar a atenção aqui hoje, que é o Quicker. É um personagem que em um dado momento da história, em que eles vão tentando buscar aquele animal, ele fica doente. E Quicker, ele acha que vai morrer, então ele manda fazer uma urna, que ele não quer morrer como os outros marinheiros. Até que eventualmente ele se recupera daquela doença e ele não morre. E aquela mesma urna que seria usada para enterrá-lo, acaba em algum momento sendo utilizada como boia para salvar outras pessoas. Mel está tentando nos ensinar algo dessa história de Moby Dick. Ele está deixar claro que a morte pressentida ali, naquela história, se torna a salvação inesperada. O mar, no livro de Moby Dick, para o escritor daquele livro, tem vários sentidos. Lendo o livro Moby Dick, você vai perceber que o mar não é só paisagem. Mar ali é a metáfora do caos, daquilo que não pode ser controlado, do caos primordial, daquilo que não pode ser domesticado. Lendo o livro Moby Dick, você vai perceber que o mar, ele tem voz. O mar ali, ele diz, ele é um eco do próprio Deus. O mar é um eco do próprio Deus, porque a hora ele está em silêncio, em hora ele está bravejante. Na Bíblia Sagrada, muitas vezes, quando você lê aí sobre o mar ou os oceanos, ele tem um sentido ainda mais carregado. Todas as vezes que você vê a palavra mar ou oceano, principalmente na cultura judaica, essa expressão tem um sentido muito mais pesado. O mar no Antigo Testamento, ele representa o caos original antes da criação. Quem não se lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que a terra estava sem forma e vazia. No entanto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os poderes hostis, e com certeza o mar também, é símbolo do mal, e muitas vezes símbolo do descontrole. Em Apocalipse capítulo 21, por exemplo, há uma promessa de que o mar já não existirá, porque todo o caos será vencido no final das contas. O mar ali como figura de alguém que será vencido. Assim, meus irmãos, o mar fala e o homem bebe. O mar é o grito do mundo desordenado. Na literatura moderna, há um escritor chamado Joseph Conrad. Ele escreveu um livro chamado O Coração das Trevas. E nesse mesmo livro, esse autor ele vai retratar o mar como um caminho para o abismo, onde o homem se encontra face a face com ele mesmo. Há um personagem lá nesse livro chamado Kurt, e esse personagem,
Ele tem um ditado, uma frase que ele fala muitas vezes, que é horror, o horror. A ideia ali, meus irmãos, é que o mar não é apenas o caos externo, mas a representação do abismo que existe dentro de nós. É nesse cenário de águas e tempestades, é nesse cenário simbólico entre entre águas agitadas, gritos, agitações, que o nosso texto se encontra. É nesse mesmo contexto em que os discípulos aqui, eles estão com Jesus, mas eles ainda não entendem quem Jesus é. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer: quantos de nós estamos na igreja, frequentamos os cultos, caminhamos diante do Senhor, estão na igreja há anos? Quantas pessoas estão há anos na igreja, mas não conhecem o Senhor, não têm uma vida com Deus, não têm intimidade com Deus, não têm um relacionamento com Deus? E aqui nessa passagem, os discípulos, em Marcos capítulo 4, eles não vão enfrentar apenas aqui uma tempestade atmosférica. Aqui nesse texto que a gente leu, eles vão enfrentar o colapso da fé diante da iminência do caos. É isso que eles vão enfrentar aqui. E o mais engraçado nesse texto, você está com a sua Bíblia aberta, é o que ele diz lá no versículo 38. No verso 38, há um clamor, quando eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E o mais curioso é que o silêncio de Jesus aqui, meus irmãos, ele é mais forte do que o bramido de todas as ondas. Mas quando Jesus se levanta na história, quando Jesus se põe de pé, ele não apenas acalma o mar, mas ele revela sua verdadeira identidade. E isso é que gera pavor nos discípulos. Eles ficam apavorados, não mais com o fato das ondas serem grandes. Eles não ficam apavorados, não mais com o vento, mas com o fato de Jesus ter dito apenas duas palavras e tudo ter se acalmado. E aí então, apavorados, eles dizem: quem é esse? Verso 41, que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa pergunta que os discípulos fazem, elas não eram uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já sabe a resposta. Essa pergunta é uma pergunta teológica, é uma pergunta existencial, é uma pergunta escatológica. Por quê? Porque essa pergunta revela para nós o centro do Evangelho de Marcos. Nessa passagem, Jesus é muito mais do que um mestre. Aqui, Jesus é Senhor. Essa passagem, ele não apenas domina o mar. Nessa passagem, ele fala ao mar, como o Criador fala com a criação. Nessa passagem, Jesus fala com autoridade. Ele não apenas acompanha os discípulos na tempestade, mas essa passagem revela que Jesus reina sobre as tempestades. E no final, meus irmãos, não é o mar que fica mais causando medo nos discípulos, mas é a glória de quem está no mar. O medo das ondas é substituído pelo espanto da glória daquele que se revela. Por quê? Porque os discípulos começam a descobrir algo que eles não estavam buscando: a presença do próprio Deus encarnado entre eles, que é temível em majestade. Por isso a pergunta dos discípulos também é nossa: quem é este que está em nosso barco? E eu te pergunto esta noite: será que você conhece Jesus como Ele é, ou apenas como você imagina que Ele seja? Quem é Jesus para você? É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Nós vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte está aí, versos 35 e 36. Olha comigo mais uma vez: a travessia decidida por Jesus. Verso 35: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Veja como começa o texto, irmão. O texto começa, a narrativa começa aqui com algo casual. Jesus falou: passemos para outra margem.
de uma teologia que nós chamamos de teologia da providência ativa de Deus. O que isso significa? Que Cristo aqui, Ele não está respondendo à multidão. Cristo aqui, Ele não está evitando a tempestade. É Cristo, irmão ali, que toma a iniciativa, como Deus que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É Cristo aqui, meus irmãos. A travessia de um lado para o outro é um ato deliberado de Jesus. Essa ideia de partir, irmão Nelson, não parte dos discípulos. Ela foi uma decisão de Jesus. O que isso significa para nós? Em primeira instância, é que Jesus não apenas conduz os discípulos ao outro lado do mar, mas Ele conduz aos discípulos a uma experiência de revelação, meus irmãos. Veja, a tempestade aqui não é um acidente de percurso, irmã Alice. A tempestade aqui não é um mero acaso. A tempestade aqui não é uma lombada. Não, a tempestade aqui é uma experiência de revelação. A tempestade aqui é ensino. A tempestade aqui é um sistema pedagógico, é um instrumento pedagógico de ensino. Jesus está tentando ensinar. É a pedagogia da graça de Deus em ação com os discípulos. E isso aqui é uma teologia, meus irmãos, que confronta com a ideia de que Jesus está apenas reagindo à vida. Não! Cristo não é um Cristo reativo, Ele é um Cristo ativo. Como assim? Ele é o autor da história, Ele é o autor da jornada, é Ele que orquestra os mares, é Ele que domina tudo. Veja, o nosso Deus não é um Deus que espera as coisas acontecerem para que depois Ele age. Não! Cristo continua no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes vivamos coisas que aparentemente estejam fora do controle de Deus, que às vezes na vida nós nos deparamos com dificuldades que causam em nós a sensação de que a nossa vida está sem controle. Já passaram por isso? Muitas vezes enfrentamos dilemas da nossa vida que nós temos a sensação de que as coisas estão perdendo seu rumo, estão perdendo o controle. Mas o Senhor Jesus, ao dizer aos discípulos, passemos para o outro lado, Ele está nos ensinando, irmãos, de que Cristo está no controle da nossa vida, de que você talvez está vivendo um momento difícil, de que talvez as coisas não estão agindo da maneira que você gostaria, mas o Senhor está dizendo para você: aquieta o teu coração, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Meus irmãos, a fé cristã, a verdadeira fé cristã, ela tem que aprender a reconhecer Deus no meio do caos. Porque nós temos uma dificuldade de ver Deus só quando tudo está bom, não é verdade? Nós temos a dificuldade de perceber o cuidado de Deus na dor. A dor causa em nós a sensação de que Deus não nos ama. Muitas vezes, não é verdade? Causa em nós, às vezes, a sensação de que Ele não está vendo o que está acontecendo. Mas Jesus aqui está nos ensinando, meus irmãos, que a direção de Jesus aqui para os discípulos, ela não visa conforto. A direção de Jesus, ela tem como objetivo transformar a sua vida. Se Jesus está lhe conduzindo, se você está vivendo algo desafiador, creia que algo Deus quer te ensinar. Algo Deus quer falar com você. Há um outro livro chamado Divina Comédia, já ouviram falar? De Dante Alighieri. Nesse livro, a Divina Comédia, há uma história muito engraçada. Dante, ele chega no rio chamado Rio Estige, um dos rios que ele conta no livro, um dos rios infernais. E ao chegar lá no rio, ele precisa ser conduzido. Ele precisa ser conduzido por alguém. E quem é que vai conduzir Dante? É um homem chamado Flégias, um barqueiro, alguém que pega ele e o conduz as almas até a travessia. Nesse livro, essa travessia, ela representa uma transição profunda e espiritual. O que Dante quer dizer nesse livro é: quem não tem guia se afunda no desespero. Assim como aqueles homens do livro precisam de um guia para conduzi-los,
Aqui, no Evangelho de Marcos, os discípulos também são convidados por Jesus a atravessar o rio, o mar de Tiberíades, que se tornará daqui a pouco, nós vamos ver, um campo de prova de fé. Eu falei agora há pouco que o mar na Bíblia, ele é símbolo do caos. O mar na Bíblia muitas vezes é o símbolo de forças incontroláveis. Mas quando Jesus falou assim, passemos, ele não está apenas aqui atravessando o território, mas ele está tentando conduzir os discípulos ao limiar da alma, onde a fé vai ser confrontada. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer aqui para você. Jesus não é apenas o guia desse barco. Jesus, ele é o Senhor dos mundos. Na história de Dante Alighieri, o guia é só um guia. Aqui não. Aqui Jesus assume o papel principal. Aquele que conduz, aquele que está no caminho, aquele que controla a nossa vida. Meus irmãos, há uma segurança aqui implícita no texto. Por quê? Porque, meu irmão, Jesus falou assim, passemos para a outra banda. Isso aqui é um convite à confiança. A ordem aqui está travestida de parceria. Jesus, ao dizer isso, meus irmãos, ele ainda está nos convocando a entender que mesmo que a travessia seja difícil, mesmo que a caminhada com Jesus seja difícil, porque às vezes é difícil, não é verdade? Mesmo que às vezes a vida cristã seja permeada de dificuldades, muitas barreiras, nunca se esqueça de que Cristo está com você a cada passo que você dá. Amém? Meus queridos, você já viveu algum momento na sua vida em que você olha em volta e você tem a sensação de que Jesus sumiu? Já viveu algo assim? Que você olhou em volta e disse, meu Deus, não é possível que o Senhor está vendo isso. Né, irmão Lucimar? Você já viveu algo na sua vida particular em que você diz assim, Deus, onde o Senhor está? Onde está o Senhor na minha situação? O que está acontecendo comigo? Mas nesse primeiro ponto, quando Jesus diz, passemos para o outro lado, Ele está nos ensinando, está te dizendo aqui hoje, meus irmãos, que nem toda travessia é confortável, nem sempre a vida vai ser fácil. Mas veja, meus irmãos, se Ele deu a ordem para você continuar, você pode até não entender o que está acontecendo na sua vida, você pode até não entender o motivo das tempestades que você tem enfrentado, mas confie na certeza de que foi Cristo quem te chamou, foi Ele que iniciou o caminho. De repente, meus irmãos, você está aí sozinho, se sentindo só, abandonado, mas lembre-se, foi Ele que mandou você entrar no barco. Se Ele mandou, Ele está lá. Se Ele te chamou, Ele vai te dar a garantia. Meus irmãos, a verdadeira fé, ela não busca, meus irmãos, a ausência de mar agitado, mas a presença constante de Cristo no seu próprio barco. Creia, mesmo que você não esteja vendo, o Senhor está contigo. Amém? Segundo ponto, a tempestade e o sono de Cristo. Olha aí, por favor, verso 37. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 37. 38. E como é que Jesus estava, irmãos? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E ele despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Olha aqui para mim. Nesse ponto do texto, irmão Marli, algo interessante acontece aqui. A teologia aqui, ela se enraiza numa tensão profunda entre a realidade do sofrimento humano e a confiança inabalável do Cristo encarnado. A tempestade que está acontecendo aqui, ela não é apenas meteorológica, ela é simbólica. Eu já falei que o mar, ele tem vários sentidos. Muitas vezes, em grande parte deles, eles representam o caos primordial, o lugar da instabilidade. Mas o detalhe mais chocante aqui, irmão Ali, não é o mar, não é o vento, porque naquela região ali era comum aquele tipo de tempestade, irmãos. Dada a geografia do lugar, vento
discípulos eram pescadores, minha irmã. Já estavam acostumados, provavelmente. Tempestade, tudo normal. Os discípulos estavam com medo, tudo normal. As águas batiam no barco, normal. Mas sabe o que é o mais chocante aqui? É que o barco balançava, a água entrava, os discípulos lutando para sobreviver. Todos estão com medo. Mas o mais chocante aqui, onde é Nelson, é que Jesus dorme, querido. Ele está dormindo, mano. Os discípulos estão gritando, com medo. A água está entrando no barco, o vento está soprando, as coisas estão acontecendo. E Jesus dorme. O texto está nos ensinando aqui, meus irmãos, que a autoridade de Jesus, ela se manifesta, antes de tudo, na paz. Veja, meus irmãos, que a confiança de Jesus é tão grande no Pai, que ele consegue descansar, enquanto o mundo está desabando ao redor dele, Cristo descansa. A pergunta dos discípulos aqui, irmãos, é carregada de emoção. E acredite, e confesse aqui para mim, todos nós já fizemos esse tipo de pergunta aqui no Senhor. Qual é a pergunta? Mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor está vendo que eu vou morrer? Veja, meus irmãos, essa pergunta aqui, ela é uma espécie de acusação sutil. Isso aqui não é uma acusação sutil contra o poder de Jesus, mas uma acusação sutil contra o seu coração. Aqui, meus irmãos, os discípulos estariam falando assim, eles não estão perguntando assim, Senhor, tu pode fazer alguma coisa, irmão Genel? Não, eles aqui estão falando, Senhor, tu se importa comigo? Tu não está vendo que eu vou morrer? É isso que eles estão falando, meu marido. Se o Senhor não está vendo que a gente vai morrer aqui, esse é o questionamento. E aqui há um ponto teológico crucial. Por quê? Porque a maior crise de fé não é quando você duvida do poder de Deus. A maior crise de fé, meus irmãos, não é isso. Não é. A maior crise de fé é quando a gente duvida do amor de Deus na nossa vida. É quando a gente fala assim, trocando em miúdo, eu acho que Deus não me ama, não é possível. Não é verdade? Em algum momento, todos nós, na nossa ignorância, já falamos isso. Não é possível. Acho que Deus não me ama, não é possível. Está tudo dando errado, meu marido. Não é possível. Eu já ouvi quem dizer assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz a primeira vez. Eu devo ter jogado pedra na cruz, porque não é possível. Veja, irmão, e o verbo dormir aqui, ele está numa condição em que nos ensina que Jesus ele não apenas está dormindo, ele decide dormir, apesar dos gritos e das ondas, ele decide continuar dormindo. Aqui, meus irmãos, nesse texto, irmão do Senhor, Cristo, ele não é pego de surpresa, ele toma a decisão de descansar. A tempestade aqui não é uma surpresa, mas o sono de Jesus aqui é um ato de fé, é um ato de ensino. Jesus está ensinando aqui que a paz verdadeira não depende de calmaria, que a paz verdadeira não depende de mar calmo. Você pode estar vivendo uma turbulência na sua vida e o seu coração está em paz. Já aconteceu isso com você? O mundo está desabando. Você pode dizer, eu creio no Senhor, eu não estou sozinho. O mundo está de cabeça para baixo, mas você está ali, certo? E onde Jesus está dormindo? O texto diz que ele está dormindo, vamos lá para o texto? Na popa. É o lugar de comando do barco. Mesmo dormindo aqui, Jesus está onde o leme deveria estar. Isso nos implica, irmãos, que ele está no controle. Isso nunca saiu das mãos dele. Há um livro, irmão, olha para cá, eu gosto muito de citar literatura. Há um dos livros, Juliana, mais lindos que eu já li. Chama-se O Velho e o Mar. Já ouviu falar desse livro? De Ernest Hemingway. Nesse
livro, eu tenho ele físico, se vocês quiserem, ele preste o dedo. É um livro firme. Nesse livro, O Velho e o Mar, Hemingway conta a história de um pescador chamado Santiago, cubano. Santiago é um senhor já de idade, Alice, com mais de 60 anos. E vocês sabem, Juliana, que o pescador, ele depende de quê para viver? Pescado, certo? Ele é um pescador. No livro, Santiago está alguns meses sem pescar. Ou melhor, alguns meses sem pegar peixe. Ele tem um ajudante chamado Manolin, que é um adolescente de cultura assim, que ajuda ele. Só que ele está, segundo os outros pescadores, com uma maré de azar no mar. E conforme os meses vão se passando, Santiago não consegue pegar nenhum peixe. E aí os pais do menino falam assim para ele: você não vai mais trabalhar com ele, porque ele está com azar, ele não consegue mais. E Santiago está triste, porque ele percebe que ele já não é mais um jovem, irmãos. O tempo passou, ele não tem mais aquele vigor de antes. Mas até que chega um ponto que Santiago resolve provar para ele mesmo que ele consegue fazer coisas. Então o que ele faz, irmão Gelson? Levanta de madrugada, pega a sua rede de mamarlim, sobe no seu barquinho e sozinho, Juliana, sozinho, Santiago vai mar adentro, na parte mais perigosa, vamos chamar. Ele vai na parte mais perigosa e ele parte numa jornada solitária, acompanhando, tentando pegar o peixe que ele tanto quer. Nesse livro, Hemingway, ou melhor, nesse romance, o mar também não é só um cenário. Se você ler o livro, você vai perceber que várias vezes Santiago fala com ele mesmo. Há vários diálogos dele com ele mesmo. Ele fala com Deus, fala com o peixe, fala com o mar, fala com ele próprio. Acontecem várias coisas ali na história. Nesse livro, o mar não é só o mar. Nesse livro, o mar é um personagem. O mar representa beleza. O mar também representa crueldade. O mar, não, Marli, representa a imprevisibilidade da vida, da existência. É como se Santiago, esse pescador, em algum momento que ele não consegue pescar, ele estivesse dizendo assim: o mar é como uma mulher. Ele dá grandes presentes, mas também pode tirá-lo. E quando ele tira, não sente culpa nenhuma. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? É que o universo, ele é indiferente ao homem. No livro, Santiago é um herói. No livro, Santiago, ele é um herói trágico, até histórico em algum momento. No livro, Santiago é um herói que sangra, que luta, que se machuca, mas ele luta até o fim. Não vou contar o final do livro, senão perde a graça. Mas no livro, vai ler o livro, você vai gostar. No livro premiado, Santiago, ele é honrado. O valor de Santiago está no fato de ele lutar até o fim. Ele vai até o fim. O valor de Santiago não está em ser vencedor, mas em nunca desistir. O que isso tem a ver com o nosso trecho aqui? Tudo a ver. Porque assim como Santiago está lutando com o mar, com ele próprio, aqui em Marcos 4, os discípulos também estão enfrentando um mar selvagem, um mar ameaçador. Mas ao contrário de Santiago, que vai enfrentar o mar sozinho, aqui não. Os discípulos estão acompanhados com o Todo-Poderoso. Enquanto Santiago está só, os discípulos estão com o Verbo encarnado, com Deus eterno. Santiago, ele enfrenta o caos por conta própria. Os discípulos enfrentam o caos com Jesus Cristo. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nos desafios da vida, nunca se esqueça de que nada que você tem vem dos seus próprios esforços. De que se você está de pé aqui hoje, é porque o Senhor tem sustentado você, amém? De que se você chegou até aqui, é porque Jesus esteve lá com você, dando garantias de que você vai conseguir. É por isso, irmãos, que a nossa salvação
Não depende de nós. Porque se a salvação dependesse de mim, Juliana, eu perderia ela. No primeiro problema eu jogaria ela fora. Nós não temos força para segurar essa salvação, a gente é fraco. É Cristo que nos dá a garantia de que Ele vai nos salvar, de que Ele vai nos manter fiel, de que Ele vai nos conduzir, de que Ele que vai nos sustentar, de que Ele que nos faz perseverar. É que nós estamos nas mãos dEle. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir sozinho, nunca se esqueça que você está nas mãos de Jesus e que Ele está conduzindo a sua vida. Aqui no livro de Santiago, o mar é descrito, meus irmãos, como algo rebelde, desobediente. Mas em Marcos, o mar é descrito como um instrumento obediente. Ele faz aquilo que Jesus manda. Como é que termina o livro de Santiago? Eu vou falar, mas ele termina com Santiago cansado, machucado, ferido, a mão dele está toda machucada, mas ele termina honrado, enobrecido. E Marcos 4, como é que termina aqui? Marcos mostra aqui, ele termina, ele deixa claro de que muitas vezes você pode até se sentir sozinho, mas perceba, meus irmãos, olhando para o texto, que você precisa confiar na presença silenciosa de Jesus. Mesmo que você não consiga ver, Cristo está presente. O mundo está desabando lá na sua casa, está difícil para você, as coisas estão bem enroladas, você está se sentindo sozinho. Nunca se esqueça que mesmo em silêncio, Cristo está presente. Amém? Cristo está presente. Mas a verdade, irmãos, é que no Evangelho de Marcos, o mar tem dono. No Evangelho de Marcos, o mar tem um Senhor que pode estar até em silêncio, mas Ele nunca abandona o seu. Em terceiro lugar, irmão, olha aí, verso 39, nós estamos caminhando para o fim. Verso 39. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Olha para mim aqui, irmãos. Aqui, Marcos registra um momento de teofania verbal. Isso aqui não é só milagre, irmã Marli. Isso aqui é muito mais do que milagre. É a manifestação da autoridade de Jesus. Olha para mim aqui. Jesus não ora. Jesus não profetiza. Jesus não declara. Jesus não suplica. Ele fala como Deus. Ele só dá uma ordem. Exatamente, Marisa, como em Gênesis 1. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Assim como na criação Deus falou e aconteceu, aqui o Logos encarnado fala e a criação caótica obedece à voz do Todo-Poderoso quando diz: silêncio, cala-te. Cristo aqui está nos ensinando que o mundo natural reconhece a voz do Criador e se curva. Isso aqui, meus irmãos, é o eco do Éden ouvindo o seu Criador novamente. A autoridade de Jesus, ela não é derivada, ela é inata. Cristo não tem poder, Ele é o poder. Cristo ele não tem senhoridade, Ele é o Senhor. Cristo não tem autoridade, Ele é autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Senhor do céu, da terra, debaixo da terra. E toda a criação está sob a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje fala: mar, cala-te, fique em silêncio. Isso está nos dizendo, meus irmãos, que o teu Deus é poderoso. Ele não precisa de nada. A
apenas a sua palavra e o universo obedece. Amém, meus irmãos? Quando você lê o livro A Divina Comédia, há um cântico lá na história, o cântico de Ulisses, onde ele chama os guerreiros. Ele diz assim: considerai a vossa origem, vocês não foram feitos para viver como brutos, mas para buscar a virtude e o conhecimento. No livro de Dante Alighieri, o cântico ali está chamando homens, mas Jesus aqui não chama homens. A palavra de Jesus é comando cósmico. Eu quero que você entenda, meu irmão, que aqui, não sei se você já viu aí as crônicas de Nárnia, isso aqui é exatamente aquilo que, como é que Lewis retrata a criação do leão chamado Aslan? Como é que nada é criado? Ele canta, não é? Conforme ele canta, tudo vai sendo criado, não é assim? Não sei se vocês sabem disso, mas o escritor desse livro, desse filme, ele era crente. E esse leão ali, ele representa Cristo. A ideia ali é mostrar exatamente isso. E aqui, meus irmãos, assim como Aslan, com o poder do seu rugido, tudo vai sendo criado, Jesus também não precisa levantar a mão aqui. Basta levantar a voz e tudo se acaba. Não precisa de movimento, irmão Gedealson. Não precisa de movimento, irmão Marli. Basta uma palavra de Jesus. E a tua vida é mudada. Basta uma palavra de Jesus, Túlio, e a sua história é transformada. Meus irmãos, talvez você que hoje esteja diante de um mar revolto, mas lembre-se, Cristo está com você. Verso 40, olha comigo. A fé repreendida. Vamos calar essa voz. Então Jesus lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa expressão aqui, ó, ainda não tendes fé, ela não é uma pergunta retórica, ela não é uma pergunta cruel, ela é uma pergunta pastoral, ela é uma pergunta diagnóstica. Jesus estava esperando fé na presença dele, não apenas fé no livramento, porque nós somos assim, mamãe. Nós só temos fé quando o milagre acontece. É ou não é, Juliana? Nós somos assim. A gente só tem fé quando as coisas acontecem. Mas o Senhor hoje nos convida, irmãos, a fazer, sabe o quê? O Senhor nos convida a fazer como Daniel. A Bíblia diz que aquele homem chamou de manhã e disse: Daniel, Daniel, você está vivo aqui dentro? Qual foi a resposta de Daniel? O Senhor mandou um anjo aqui na cova e fechou a boca do leão. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, que ao serem jogados dentro da fornalha, andavam, passeavam no barril, no meio daquela fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da iminência de serem queimados vivos, disseram ao rei: a gente não vai se dobrar. Mas se você não se dobrar, vocês serão queimados vivos. Nós não nos dobraremos. A fé daqueles homens, daqueles rapazes, estavam além do sofrimento. Eu não creio em Deus, mas a minha fé não está naquilo que Deus pode fazer. A minha fé está naquilo que Deus é. Não adore a Deus por Ele fazer uma coisa para você. Deus fazendo ou não, adore a Deus essa noite. Tenha um coração agradecido em quebrantamento diante do Senhor. Em último lugar, verso 41, e aqui eu termino. O temor diante da glória. Olha aí. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Isso aqui é o ponto alto da passagem. É o clímax do texto. E sabe o que mais chama atenção aqui para mim, irmãos? O que mais chama atenção aqui não é o mar que se acalma, não é o vento de Maris que para, mas é que os discípulos ficam espantados com a autoridade de Jesus. A pergunta aqui: quem é este? Isso aqui não é ignorância, não, meu marido. Quando eles falam para Jesus assim: mas quem é este? Isso aqui, meus irmãos, não é
só uma pergunta retórica, não é ignorância. Isso aqui é uma adoração que nasce do espanto. O espanto de alguém que está assombrado. Segundo os filósofos, o assombro é o ponto de partida do saber. Os homens entendiam assim: primeiro o cara se assombrava, eles tentavam saber, tentavam descobrir o que era aquilo ali. Então criavam várias teorias, vários postulados e assim por diante. Mas aqui no texto, os discípulos estão assombrados, não porque eles querem entender algo. Os discípulos aqui, eles estão assombrados, e esse assombramento dos discípulos, eles não nascem de tentar entender, mas aqui o assombro nasce da subversão. Eles estão assombrados aqui, meus irmãos, porque eles estão diante da glória do Todo-Poderoso, um Deus que se revela. Por um segundo, irmãos, eles tiveram um vislumbre de quem Deus é, do que Deus faz. Por isso, meus irmãos, a pergunta do texto é: quem é esse que até o vento mais obedece? Essa pergunta não é uma pergunta que se resolve. Quem é este que até o vento mais obedece? É uma pergunta que transforma. E aqui eu quero tirar algumas lições. Primeiro, há tempestades que vêm do diabo, que Deus permite que o diabo crie ventos na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque aqui, quando ele repreende, o verbo repreender é o mesmo verbo usado lá quando ele vai repreender o espírito imundo. Não importa de que vento, a origem do seu problema, se o diabo está soprando tempestade na sua vida, tentando tirar a tua paz, creia que a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Eu quero orar para você. Gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem é este? O Senhor da tempestade. Em primeiro lugar, é o Senhor que conduz a história. Quem é esse? O Senhor da tempestade. Em segundo lugar, é o Senhor que está presente no meio da tempestade. Quem é este? O Senhor da tempestade. Em último lugar, é o Senhor que domina os céus, a terra e todo o universo. Ainda está sob a autoridade desse Senhor. Oremos. Pai Santo, Tua presença nós louvamos o Teu nome nesta noite. Tu és o Deus que no meio das tempestades nos conduz. Quando tudo parece perdido, o Senhor nos sustenta. Que a visão da glória do Logos, do Deus eterno, do Senhor encarnado, do Deus Todo-Poderoso, daquele que tem controle sobre os céus e a terra, sobre todo o universo, que nós nunca nos esqueçamos de que a nossa vida está na direção do Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, para que nós nunca percamos a visão, a certeza de que desde em meio ao silêncio, o Senhor está nos ensinando que é possível ter paz no meio da tempestade, que é possível descansar quando tudo está agitado. O Senhor está nos ensinando que eu não preciso de calmaria para ter paz, que mesmo no meio do caos, que mesmo no meio da fornalha, que mesmo no meio dentro de uma cova de leões, que mesmo no meio de vales, no mesmo envolvido em montanhas, mesmo em meio a guerras, é possível ter paz, a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que está para além dos mares, aquela paz que está para além das covas de leões, aquela paz que está para além das fornalhas, aquela paz que está para além do sofrimento. Senhor, o silêncio de Jesus aqui no barco é o mesmo eco do silêncio na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mas é no silêncio muitas vezes que o Senhor trabalha. Que o Senhor nos dê essa fé, a fé que repousa em meio ao silêncio, a fé que descansa em meio às incertezas, a fé que repousa na confiança
que eu não estou vendo, mas que o Senhor, na certeza de que o Senhor está presente. No nome santo de Jesus, nós rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.